Bom dia, amados. Deus abençoe o seu dia. Hoje é segunda-feira. Nós estamos iniciando uma nova semana, um novo mês, um novo ano. E que Deus possa estar ministrando sobre a sua vida, falando, fortalecendo, para que cada dia desse ano você possa buscar a presença de Deus e saber que Ele está no começo, no meio e no fim. E que Ele está com você e Ele está lá na frente na sua batalha também. Amém? Hoje eu quero falar de muralhas espirituais. A vida espiritual ela é cheia de desafios, de obstáculos que nós precisamos superar. E nós vemos que não é fácil viver dia a dia, passando as dificuldades, porque as barreiras existem. E essas barreiras, elas são conhecidas como muralhas espirituais, que podem impedir nosso crescimento pessoal e espiritual. Todos nós estamos sujeitos a inúmeras situações estressantes, preocupantes, que podem afetar tanto a nossa vida emocional como física. E muitas vezes não percebemos, que as dificuldades que nós enfrentamos são limites, não apenas no mundo físico, mas também no mundo espiritual. E as muralhas espirituais são como barreiras invisíveis, que nós não podemos ver, que podem impedir de alcançar os objetivos e viver uma vida que Deus tem para cada um de nós. E as muralhas espirituais, elas são obstáculos, muitas vezes internos, que impedem o nosso crescimento. Essas muralhas, elas são criadas nas nossas experiências de vida, crenças, valores, e elas nos impedem de conectarmos com o nosso eu interior e, consequentemente, com o nosso Deus. E Deus é um ser infinitamente amoroso, Ele tem muito mais para nós do que nós podemos imaginar. Ele tem um plano perfeito para a nossa vida, oportunidades que vai além daquilo que podemos perceber ou até ver. Muitas vezes podemos nos sentir limitados pelas muralhas espirituais na nossa vida e acreditar que nós não somos capazes de alcançar nossos sonhos. Mas Deus, Ele não quer que nós vivamos presos nessas muralhas. Ele quer que nós sejamos livres para crescer e desenvolver todo o potencial que tem em nós. As muralhas espirituais, elas podem ter muitas formas e surgir diferentes situações, Existe, por exemplo, a muralha da resistência. Essa se manifesta em relação à mudança, novas ideias, experiências. Quando nós somos presos a essa muralha, nós nos tornamos defensivos e temos dificuldade de nos abrir para as novas possibilidades, novas oportunidades que muitas vezes vêm do próprio Deus para nós. E dentro de cada um de nós habita um DNA do nosso Criador. Ele é um Deus de novidades e infinitas possibilidades. Muitas vezes podemos sentir presos em nossas rotinas, em situações que parecem saídas, mas Deus, Ele pode transformar qualquer situação e fazer qualquer coisa completamente novo nas nossas vidas. Ele pode trazer a cura onde há uma doença, a paz onde há um conflito, a esperança onde há desespero. E aí entra essa muralha de resistência, que é a muralha que age no subconsciente para que você não creia no sobrenatural. Eu falo para você nessa manhã, não limite Deus ao ver que você não conhece ou já viu. Não deixe uma barreira da resistência se formar na sua mente, pois o Senhor pode fazer coisas que vão além da nossa imaginação. Então, creia nisso. Quebre toda a resistência na sua vida. E aí também vem a muralha do medo. Nós vemos que o medo é uma das emoções mais destrutivas que nós podemos sentir. Geralmente criada, o medo de fracassar, de sermos julgados, ser rejeitados pelos outros. E quando nós estamos presos na muralha do medo, nos tornamos excessivamente cautelosos, hesitantes em nossas relações espirituais. Esse tipo de muralha pode incluir medo de falhar, medo de ser vulnerável, medo de mudança, medo de perder o que é importante. E a muralha do medo, ela trabalha para tornar a nossa fé
né, é inútil muitas vezes. O medo, ele pode e vai tentar nos convencer de que Deus não está ouvindo, ou que Ele não se importa com aquilo que nós estamos passando. Somente ao superar a muralha do medo, podemos fortalecer nossa fé e descobrir a profundidade do amor de Deus por nós, né? Então, lance fora todo medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quanto mais você aproxima de Deus, menos medo você sente. E existe também a muralha da falta de propósito. Quando nós estamos presos nessa muralha, podemos sentir sem rumo, perdidos, sem saber onde estamos indo. E Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele nos criou com um propósito específico na nossa mente, nos deu os dons, talentos para cumprir a missão. A falta de propósito é uma das muralhas espirituais difíceis de superar, pois quando nós temos um propósito claro nas nossas vidas, podemos nos sentir perdidos, muitas vezes, por nos ter esse propósito bem claro, correto, explícito na nossa vida. E isso pode afetar as áreas da nossa vida, incluindo a nossa capacidade de cumprir o ID, de cumprir o Evangelho. E a muralha de falta de propósito pode nos fazer questionar, né? E nos fazer, muitas vezes, acreditar que não tem um significado para oferecer às outras pessoas. Existe também a muralha da autoimagem, que pode ser uma autoimagem negativa, equilibrada ou positiva demais. Quando nossa autoimagem é negativa, podemos sentir presos em padrões, pensamentos limitantes, destrutivos. Quando a nossa autoimagem é positiva demais, podemos tornar arrogantes e inflexíveis. A autoimagem é uma das coisas mais importantes que nós podemos cultivar. Porque quando você tem uma autoimagem equilibrada, você reflete a presença de Deus na sua vida. Quando você tem uma autoimagem saudável, você é capaz de ver a si mesmo como Deus vê, como filho amado, filha amada, cheio de potencial, capaz de grandes coisas a fazer. E existe também a muralha do apego emocional. É uma muralha que nos impede de crescer espiritualmente. Quando estamos apegados a algo, a alguém, nós não conseguimos nos libertar desse vínculo e seguir em frente. A muralha de apego emocional pode ter apegos relacionados a relacionamentos tóxicos, apegos a bens materiais, apegos a hábitos destrutivos e muitos outros. Quero falar para você, Deus nos ama. Essa muralha nos impede de encontrar a verdadeira felicidade e paz interior. E como Deus nos ama incondicionalmente, Ele quer o melhor para cada um de nós, muitas vezes nós apegamos às coisas terrenas que não têm valor eterno, e ao invés de buscar as coisas que realmente importam para o Senhor, Deus nos chama para buscar primeiro o seu reino, a sua justiça, em vez de nos preocuparmos com as coisas desse mundo que são passageiras. Ele quer que nós coloquemos a nossa confiança nele e busquemos a sua vontade para as nossas vidas, em vez de confiar nas riquezas, nas coisas materiais que existem no mundo, que o mundo oferece. O primeiro passo para qualquer muralha espiritual é identificá-la. Tome um tempo, reflita, veja suas limitações, seus bloqueios, identifique as suas muralhas que impedem seu crescimento pessoal, espiritual. Depois, identifique cada muralha, compreenda suas origens e como ela afeta a sua vida, né? Pergunte a si mesmo por que eu estou sentindo assim, o que está por trás desse bloqueio, como essa muralha tem impedido de alcançarmos objetivos. Não tenha medo de pedir ajuda para superar as muralhas espirituais. Procure aconselhamento, procure uma célula, uma igreja para derrubar a sua muralha. Nunca tente derrubar uma muralha sozinho. Todos nós enfrentamos muralhas na nossa vida, obstáculos que parecem que são intransponíveis, desafios que parecem insuperáveis. E a nossa primeira reação é tentar fazer tudo sozinho, usando as nossas próprias forças e recursos. Mas que nunca devemos derrubar uma muralha sozinho. Tendo fazer isso é perigoso e pode levar a ferimentos emocionais, espirituais e físicos. Deus nos criou para vivermos em unidade. Nós temos que identificar, compreender, né, e buscar medidas para superar. Então, que você possa identificar que as muralhas espirituais, ela pode impedir a realização de nossos propósitos, objetivos, sonhos, mas como
buscamos a Deus, temos um poder para derrubar essas muralhas por meio da oração, confiança e ações determinadas. Por isso, identifique essas muralhas e fique livre dessas muralhas, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, nós queremos, Pai, sondar o nosso coração. Muitas vezes tem se levantado muralhas espirituais e que nós muitas vezes não temos discernimento, não sabemos como destruí-las, não sabemos como desfazer dessas muralhas, mas que nessa tarde, nessa manhã, Pai, o Senhor venha de encontro ao nosso coração. Pai, que nós possamos compreender a raiz, Senhor, dessas muralhas, identificá-las, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, que tudo aquilo, Deus, que não é do Senhor, toda muralha de apego emocional, toda muralha de autoimagem, toda muralha, Senhor, de falta de propósito, toda muralha, meu Deus, do medo, Deus, toda muralha da resistência, Deus, que nessa manhã caia por terra, que o Senhor nos ajude a vencer, que o Senhor nos ajude, Pai, a superar tudo aquilo, Deus, que tem se oposto e levantado contra as nossas vidas. Caia por terra agora as muralhas que têm se levantado contra a nossa vida, Pai. Que o Senhor esteja conosco, Pai, nos fortalecendo, nos dando a vitória sobre tudo aquilo que se levanta. Agindo, Senhor, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Por isso, Pai, nós confiamos em Ti e declaramos, Pai, que muralhas caem em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua manhã poderosamente. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e não se esqueça de curtir e compartilhar. Amém? Deus abençoe, fique na paz, Senhor Jesus, e um grande abraço.